telefones celulares em modo silencioso. Assistiremos o vídeo de segurança. Olá! Sejam bem-vindos ao auditório do subsolo dos Ministérios de Minas, Energia e do Turismo. Fiquem atentos a algumas dicas que lhes garantirão segurança, acessibilidade e conforto. O auditório tem capacidade para 229 cadeiras e espaços voltados para pessoas com necessidades especiais. Por motivos de segurança e higiene, é proibido fumar e trazer alimentos e bebidas ao auditório. Deixe o seu celular, tablets e outros aparelhos eletrônicos desligados ou no silencioso. O palestrante e a pessoa ao lado de você agradecem. Não sobrecarregue as tomadas com equipamentos eletrônicos em caso de incêndio ou falta de energia. Luzes de emergência serão acionadas. Mantenha calma, se dirija para a saída de emergência mais próxima e siga as instruções de um de nossos funcionários. Tome bastante cuidado com os degraus. Os extintores de incêndio estão estrategicamente localizados. Sensores de incêndio irão entrar em ação caso necessário. Não se esqueça, a Brigada de Incêndio está sempre pronta para agir e garantir a sua segurança. Este ministério tem o prazer em recebê-los. Obrigada pela atenção e até a próxima. Com grande satisfação, o Ministério de Minas e Energia recebe a todos na Semana da Mineração. Convidamos para compor a mesa o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, Esteves Pedro Conago. O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, ANM, Victor Hugo Froner Bica. O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Pedro Paulo Dias Mesquita. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Gustavo Montezano. O secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Almirante de Esquadra, Flávio Augusto Viana Rocha. O presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado federal Edio Lopes. A secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira. Abertura da Semana da Mineração. Convidamos a todos, em posição de respeito, a cantar um hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga
Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que é terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, nos salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça cada forte, terás tu filho teu não foge à luta. Ninguém que te adora contra a morte, terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, uma pátria amada. Os filhos desse sol resplandam, gente, pátria amada, Brasil. Olá, muito boa tarde a todos. Senhor diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, Esteves Cornago, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Bica, senhor presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, senhor secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, almirante de esquadra Flávio Augusto Viana Rocha, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado federal Edio Lopes, senhora secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete. Em nome dos quais eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes e a todos que nos prestigiam nessa tarde. É uma grande satisfação poder recebê-los aqui em nossa casa, no Ministério de Minas e Energia, Casa da Política Mineral Brasileira, e abrir essa Semana da Mineração, semana de muitos lançamentos e entregas para o setor e para a sociedade brasileira. E poder apresentar também o projeto de construção do Plano Nacional de Mineração 2050, que eu tenho o privilégio de participar e conduzir em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, em parceria com a nossa Agência Nacional de Mineração, um projeto de construção, de fato, participativa, no qual contamos com o engajamento de todos os atores que têm compromisso com o desenvolvimento do setor mineral. Da mineração sustentável, moderna, inclusiva, que tem sido o foco dos esforços deste governo. Passamos, portanto, à apresentação. Primeiramente, como todo bom planejamento, é importante olharmos para aquilo que foi feito e todo o esforço que foi colocado na boa condução das nossas ambições e metas que orientam o setor desde o Plano de Mineração 2030 e, principalmente, com o Plano de Mineração
e Desenvolvimento, lançado no ano passado pelo governo Bolsonaro. Gostaria de destacar, entre as principais entregas desse período e que pavimentam o caminho que temos construído daqui para frente, a criação e a instituição da nossa Agência Nacional de Mineração, um pleito antigo do setor e que se demonstrou extremamente necessário, e nós já podemos colher excelentes frutos dessa estruturação e do fortalecimento da governança do setor de mineração. Destaco também o papel fundamental do nosso serviço geológico, ampliando o conhecimento que serve de base para o desenvolvimento da nossa mineração e o bom aproveitamento da riqueza do nosso país. Em termos de minerais estratégicos, nosso país avançou com a publicação da Política para Minerais Estratégicos, uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e o PPI, que visa auxiliar os empreendedores, prover um ambiente de facilitação e de orientação para o aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos relevantes para o desenvolvimento da mineração brasileira e para o aproveitamento do nosso potencial. Destaco também os avanços feitos para a produção sustentável, com o aprimoramento das normas de barragens de rejeitos, com o descomissionamento e descaracterização de barragens a montante, que avançam em nosso país, e destaco também um importante trabalho que vem sendo conduzido pela Agência Nacional de Mineração em relação à fiscalização dessas estruturas e para prover a segurança que a nossa população precisa e orientar as melhores práticas de sustentabilidade às empresas do setor. Chegamos, então, a mais um processo de construção, a construção do PNM 2050, que certamente seguirá o bom caminho que temos seguido até aqui, e fruto disso são os lançamentos que compõem essa Semana da Mineração. Então, sobre o planejamento do setor mineral brasileiro, nós contamos, portanto, com o Plano Nacional de Mineração, PNM, que tem como objetivo o planejamento de longo prazo do setor, orientado à evolução e assinalando justamente as opções de expansão do setor mineral, e o plano de metas e ações com foco em manter atualizado aquelas que são as ações prioritárias para o setor. O plano está calcado em 5 grandes estudos que vão compor a base de construção participativa que nós estamos estruturando. Então, estudos sobre conhecimento geológico, sobre o desenvolvimento sustentável da indústria mineral, sobre pesquisa e produção mineral, sobre a competitividade da indústria mineral brasileira e sobre as cadeias produtivas de minerais para transição energética, tema no qual o Brasil tem potencial para se destacar mundialmente. Quanto à sua elaboração, todas as informações sobre o plano elas estarão disponibilizadas no site do Ministério de Minas e Energia e contam com etapas voltadas totalmente para o subsídio da sociedade, para que possamos agregar ao plano as contribuições e visões de cada agente que tem compromisso com o setor. Um grande destaque que eu faço é a construção de indicadores objetivos para acompanhamento dos avanços da mineração brasileira. Indicadores sobre investimentos, e aqui eu tomo a liberdade de destacar os investimentos em pesquisa mineral, que são a base para que o setor avance, onde tudo começa e onde é mais difícil, em geral, mundialmente,
atrair recursos para financiamento dessa etapa em função do risco envolvido. Indicadores ambientais que visam orientar e acompanhar a capacidade de preservação e recuperação ambiental da mineração. E indicadores socioeconômicos que sejam capazes de traduzir todo o ganho gerado pela mineração em termos de empregos, renda, arrecadação e bem-estar da sociedade. Por fim, eu trago aqui 2 exemplos do que nós encontraremos publicamente no site do Ministério de Minas e Energia, que são um convite para que, de fato, todos nos engajemos nessa construção. É, portanto, uma honra poder participar desse projeto de construção participativa. Mais uma vez, reforço aqui o convite para que todos participem com suas visões, suas críticas, a fim de que tenhamos um plano nacional capaz de bem orientar o desenvolvimento sustentável de todo o potencial do setor mineral brasileiro e entregar ao Brasil, entregar à população brasileira mais empregos, mais renda, mais qualidade de vida. Uma mineração geradora de oportunidades e de transformação social. Por fim, aproveito para agradecer aqui toda a equipe da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, que tanto trabalhou para que nós possamos trazer essa semana de mineração cheia de lançamentos. Faço um agradecimento especial aos nossos colegas de ministério, ao nosso ministro Bento Albuquerque, por todo o empenho e dedicação ímpar em prol do desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Muito obrigado. Assinatura do Acordo de Cooperação, Banco de Dados Geológicos e Plataforma Econômica. Com a palavra, o diretor-presidente da CPRM. Senhoras e senhores, meu cordial boa tarde. Meus cumprimentos à senhora Marisete Pereira, digníssima secretária executiva do Ministério de Minas e Energia. Meus cumprimentos ao senhor secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Dr. Pedro Paulo Dias Mesquita. Meus cumprimentos ao senhor diretor-geral da ANM, Dr. Victor Bica. Meus cumprimentos ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Gustavo Montesano. Meus cumprimentos ao secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, almirante de esquadra Flávio Rocha. Meus cumprimentos ao presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado federal Édio Lopes. Desejo, nesta oportunidade, parabenizar o Ministério de Minas e Energia pelo evento Hora Executado e destacar a sua importância em reunir o setor mineral na busca de novas ideias, de mais conhecimento, de integração e de indicações de novas oportunidades de investimentos e desenvolvimento para o país. O Serviço Geológico do Brasil participa desta Semana da Mineração, convicto da importância do setor mineral para o país. Neste contexto, é com muita satisfação que nos unimos ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Mineração para firmarmos um acordo de cooperação que vai canalizar 2 importantes ações para o setor mineral: o Banco de Dados Geológicos e a plataforma
econômica. Ao longo da história da mineração brasileira, as informações geológicas geradas pela iniciativa privada nunca foram integradas a um banco de dados público. A partir desta ação, estruturada pelo Ministério de Minas e Energia, muito em breve, o setor mineral poderá colher informações importantes para suas tomadas de decisões. Quanto à plataforma, é importante ressaltar que ela se posiciona como um hub de difusão do conhecimento geocientífico, técnico-econômico e socioambiental, estimulando os investimentos que são requeridos para a descoberta, a avaliação e aproveitamento dos recursos minerais brasileiros. Dentre os benefícios esperados, em decorrência do acordo, espera-se pela expansão de investimentos, na intensificação de descoberta de novos depósitos minerais, na melhoria de índices de sucesso, no crescimento da produção e na melhoria da produtividade da indústria mineral, além de outras repercussões ao longo da cadeia de suprimento mineral. Gostaria de registrar também agora um importante marco na história do Serviço Geológico do Brasil, que é oficializado hoje neste importante evento. Estamos passando por uma série de transformações para melhor atender ao país, procurando cumprir os objetivos estratégicos do governo de forma que beneficiemos o produtor, o gestor público, os empreendedores, o minerador, o cidadão brasileiro e a comunidade acadêmica. Levamos benefícios a esses agentes, promovendo também a conexão entre eles. Somos vetores do desenvolvimento por meio das geociências e com muita satisfação que apresentamos aos senhores e senhoras a nossa nova identidade, uma nova marca, um novo posicionamento. Estamos de cara nova para posicionar o Serviço Geológico como de fato ele é, um serviço geológico do Brasil para o Brasil. Somos pautados pela inovação e como uma instituição de ciência e tecnologia, uma ICT, estamos democratizando o acesso aos dados e ao conhecimento geológico por meio do nosso trabalho. Estamos priorizando a ciência geológica aplicada ao processo de novas descobertas, visando atrair o investidor privado para a execução compartilhada de projetos de PDI. Criamos o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, o CGA, Centro de Geociências Aplicada, para desenvolver projetos de PDI, capazes de serem financiados pelo setor produtivo. Criamos um programa de PDI, liderado pelo CGA, para a observação geofísica geológica de depósitos profundos. Estamos atuando em rede com a academia, como com a UNB, e empresas de mineração como a Vale e a Nexa. Firmamos uma parceria com a Vale, a ADIMB e várias universidades e centros de pesquisas, UNB, USP, Unicamp, Observatório Nacional, Universidade Federal de Porto Alegre, para a execução de levantamentos geofísicos de magneto telúrico, sísmica passiva, sísmica de reflexão, petrologia, isotopia e geocronologia da província mineral de Carajás, modelo a ser replicado em outras províncias minerais do país. Também firmamos um acordo de cooperação técnico-científico com a Petrobras e a ANP,
visando dotar o Serviço Geológico do Brasil de um robusto parque laboratorial, junto com a UNB, para atender a academia e o setor produtivo, com informações isotópicas e geocronológicas aplicáveis em sistemas minerais e petrolíferos. Estamos nos empenhando em prol da liberação imediata de todas as informações geológicas, geofísicas e geoquímicas básicas do país. Dedicamos nossos esforços para priorizar o mapeamento básico factual sistemático nas áreas de maior potencial econômico em todo o território brasileiro. Temos também em andamento um programa de mapeamento continuado, em escala adequada, para a tomada de decisões exploratórias em distritos e províncias minerais, como Carajás, Tapajós e Quadrilátero Ferrífero. De outra parte, vamos disponibilizar todos os ativos minerários do Serviço Geológico do Brasil para iniciativa privada através de licitações. Estamos realizando investimentos robustos em TI, acompanhado da reorganização de todos os bancos de dados técnicos e disponibilização de informações sem ônus e de forma irrestrita. Destaco ainda a reorganização estruturante da nossa empresa para diminuir a burocracia e eliminar níveis intermediários de decisão, planejamento e controle orçamentário. Adotamos medidas internas para aumentar a permanência dos nossos geólogos no campo, melhorando a qualidade dos produtos e aumentando a credibilidade dos mapas. Estamos reestruturando os setores técnicos, em particular aqueles envolvidos com as bacias sedimentares brasileiras. Isto é fundamental para fomentar a descoberta de novos campos de gás e representar a inserção do serviço geológico no segmento de energia. Estamos focando nosso trabalho geológicos básicos nas regiões de maior favorabilidade, com o mapeamento de 1 para 50 mil das sequências vulcanos sedimentares do Roosevelt, de Colíder e de Nova Brasilândia. Priorizamos atividades aderentes às necessidades do Brasil, com o objetivo de disseminar conhecimento capazes de orientar e atrair investimentos privados para a produção de remineralizadores em pequenos e médios empreendimentos. Retomamos a pesquisa de minerais radioativos do país. Nesta semana ainda, no dia 10 pela manhã, juntamente com outros diversos produtos, será lançado o primeiro mapa de potencial de urânio do Brasil. Acreditamos que poderemos vencer os nossos desafios e estamos comprometidos, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, com os objetivos e metas do Programa Mineração e Desenvolvimento, para impulsionar o setor mineral dentro de um contexto de sustentabilidade. Nossa diretoria, nossos pesquisadores e todo o time do Serviço Geológico do Brasil estamos à disposição. Estamos cada vez mais empenhados em conectar os agentes estratégicos, englobando o produtor, o minerador, o empreendedor, o gestor público, o cidadão e a comunidade acadêmica. Reitero que, enquanto ICT, os nossos esforços estão dedicados à democratização do acesso aos dados e conhecimentos geológicos. Estes são os grandes pilares do novo posicionamento institucional do nosso Serviço Geológico do Brasil. E para acompanhar essa linha estratégica de atuação, estamos lançando oficialmente, nesta oportunidade, a nossa nova identidade visual. Por isso, solicito que, por gentileza, projetem a nova logomarca do setor do Serviço Geológico do Brasil. Contem conosco. Muito obrigado.
Com a palavra, o diretor-geral da ANM. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, doutora Marisete Pereira, cumprimentar o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, doutor Esteves Pedro Colnago, cumprimentar o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, doutor Pedro Paulo Dias Mesquita, cumprimentar o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, doutor Gustavo Montesano, cumprimentar o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, almirante de esquadra Flávio Augusto Viana Rocha, e cumprimentar o deputado Edio Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. Também gostaria de saudar o senador Chico Rodrigues, o deputado Joaquim Passarinho e o nosso sempre deputado Sandro Mabel. Peço a permissão para saudar a todos de forma muito especial e fico muito feliz de vê-los todos com saúde. Então, fazia algum tempo que eu não participava de uma reunião pública, aberta, então gostaria de cumprimentar a cada um dos senhores e das senhoras presentes aqui e registrar a felicidade de encontrá-los todos em plena saúde. Me permitam registrar também a presença dos ex-secretários de Geologia, meu caro doutor Pedro, o secretário Vicente Lobo, o secretário Alexandre Vidigal e o secretário Carlão. Então, é muito bom ver essa participação, né, que mostra que o setor tem uma continuidade, né? Há esforços que se perpetuam no tempo. Feito esse registro, cumprimentar todos os demais, os representantes das associações, do IBRAM, da BPM, enfim, de todas as associações do setor, os colegas do Ministério, os colegas da Agência Nacional de Mineração, registrando a presença dos nossos diretores, Dr. Guilherme, Dr. Ronaldo, Dr. Júlio e Dr. Roger Romão. Os resultados do ano passado da Agência Nacional de Mineração, apesar das adversidades vividas a nível mundial, marcaram a pujança do setor em larga escala, gerando novas oportunidades e estimulando esforços conjuntos dos entes governamentais, expressos nas parcerias sempre constantes entre a ANM, o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia e Transformação Mineral e o Serviço Geológico do Brasil. A implantação do projeto de digitalização de processos é de grande relevância, não só para o cotidiano das ações da ANM, mas fundamentalmente para o atendimento com maior qualidade e celeridade do nosso público administrado. Parece um pouco defasado no tempo, né, falar em digitalização do processo, mas esta era a nossa realidade até pouco tempo atrás, né? Estamos, então, digitalizando perto de 200 mil volumes de processos administrativos, né? Condição sine qua non para a mudança de patamar do órgão regulador da mineração brasileira. A nossa Superintendência de Arrecadação propiciou uma arrecadação em 2021 de compensação financeira da ordem de 10,3 bilhões de reais. Trata-se de um novo recorde da agência. Destacamos alguns números do ano de 2021. O número de requerimento de pesquisas foi 12.867. Nós publicamos 10.053 alvarás de pesquisa. Aprovamos 1.654 relatórios finais de pesquisa. Recebemos 935 requerimentos de lavra. Concedemos 760 portarias de lavra. Se considerarmos as portarias aprovadas em dezembro e que foram publicadas agora em janeiro,
chegamos perto de 840, 850 portarias de lavra. Quase que atingimos o mesmo número da quantidade de requerimentos de lavra em publicações. Esse é um fato importantíssimo. Os licenciamentos otorgados foram na ordem de 1.100 licenciamentos. Guias de utilização, publicamos 720 guias. Cessões de direitos aprovadas, 2.168. Permissões de lavra garimpeira, 161. Registro de extração, 302. Com relação à disponibilidade, realizamos 3 rodadas ao longo de 2021, totalizando 16.523 áreas. Só na 5ª rodada, que ainda está em andamento, foram 4.515 áreas ofertadas ao público. Temos um estoque da ordem de 32 mil processos ainda a serem disponibilizados. E aí, nesse tema relacionado à disponibilidade, é preciso registrar a firme parceria com a Secretaria de Geologia e, de forma especial, também com a Secretaria Especial do PPI, que tem nos dado um apoio incondicional. Então, são números extremamente significativos, né? Só para dar uma ordem, esses 16.523 áreas colocadas em disponibilidade, perto de 50%, em 60 dias, estavam livres. Tá? E outros 10% ou 20% tiveram somente um requerente. Então, as áreas já tiveram os alvarás publicados. Então, realmente, é uma revolução silenciosa que está ocorrendo no setor. Então, eu reitero nossos agradecimentos aos parceiros que nos propiciaram esse avanço. A intensificação dos investimentos em capacitação do corpo funcional da agência visa o alcance da excelência na qualidade dos serviços prestados e nas ações desenvolvidas. Realizamos concurso para a contratação de 40 servidores temporários para atuarem na execução da Política Nacional de Segurança de Barragens. E aí tem que fazer um registro especial ao empenho do ministro Bento Albuquerque, que foi fundamental para que houvesse essa autorização de contratação temporária. Nós fizemos a licitação, contratamos, tínhamos 40 vagas, conseguimos prover 22 vagas. Os colegas engenheiros e geólogos que foram concursados temporariamente já estão executando as suas responsabilidades. E aí também registrar esse esforço continuado do ministro Bento Albuquerque, nos autorizou, via Ministério da Economia, o lançamento do edital de concurso público, que está em andamento e cujas provas serão realizadas agora em abril, para o provimento de 40 servidores permanentes para atuar na Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, aquele que foi suprido lá em caráter emergencial com servidores temporários, agora vai ser definitivamente provido com servidores permanentes. Então, nosso registro, nossos agradecimentos ao Ministério por esta parceria tão permanente que tem nos dado essa condição de avançar no cumprimento das nossas responsabilidades. Intensificamos, como foi destacado na fala do secretário Pedro, as vistorias em loco de monitoramento e fiscalização das barragens, especialmente as que estão classificadas em nível de emergência. Ação de proatividade no enfrentamento de situações de crise voltadas ao empreendimentos deste tipo. E aí registro o último mês de janeiro, onde a precipitação pluviométrica foi extremamente intensa, né? E tivemos até o privilégio de receber parabéns aí pelo desempenho da agência durante o mês de janeiro, né? Então, esteve sob o comando do colega diretor Guilherme, né? Foram muitos dias de agonia, de muita chuva, né, que causou danos extremamente severos, especialmente no estado de Minas Gerais, mas que a agência conseguiu, junto com a Defesa Civil e com vários órgãos de governo, né, administrar essa crise imposta pelas condições climáticas. Especialmente no que tange a transparência da comunicação, né? Aperfeiçoamos o nosso sistema de assessoria de comunicação de tal sorte que as informações geradas eram imediatamente publicizadas, né? Para que ninguém ficasse sem ter a informação e, eventualmente, entrar em pânico por, talvez, um superdimensionamento do fenômeno que estava se abatendo
especialmente sobre o Estado de Minas Gerais. Também nos próximos dias, agora, provavelmente até sexta-feira, publicaremos a resolução número 95, que define as medidas regulatórias aplicáveis para as barragens de mineração, em atendimento à Lei 14.066 de 2020. Essa matéria já foi deliberada na reunião ordinária pública e deve ser publicada até o final de semana. Durante a semana de mineração, e aí eu parabenizo o secretário Pedro pela iniciativa, nós teremos oportunidade, através do nosso corpo técnico e dos nossos diretores, de poder detalhar uma série de providências que estão ocorrendo, né? Que é tanta coisa, pessoal, que a gente não consegue sintetizar assim de uma forma, num espaço tão curto de tempo. Mas os colegas, servidores e diretores terão a oportunidade, durante a semana, de destacar, né, alguns eventos extremamente importantes, né, como a resolução de recursos reservas, né, a de garantias financeiras, remineralizadores que nós estamos incorporados aí no esforço do Ministério. Tem uma série de iniciativas, as disponibilidades, a disponibilidade para a PLG, né, que está praticamente finalizada, já a minuta do edital, devemos colocar o edital em consulta pública para referendar pela transparência, né, os valores ali que estamos colocando como pré-requisitos, né, isso deve ocorrer nos próximos dias, de tal sorte que a gente vai cumprir o cronograma da disponibilidade, publicando agora a 6ª rodada, que será edital para disponibilidades de PLG. E, por último, para encaminhar a minha fala, que está se estendendo um pouquinho mais, em específico, meu caro presidente Esteves, sobre o acordo de cooperação, né, que tem por objetivo o desenvolvimento de ações conjuntas que promovam a maior integração entre as partes no desempenho de suas atividades institucionais. As ações conjuntas serão referentes à geração, integração e difusão do conhecimento geológico e hidrogeológico do território brasileiro. E aí me permitam só trazer um número para reflexão. Nós fizemos um levantamento, ainda que expedito, ao longo da história, quantos relatórios finais de pesquisa aportaram no antigo DNPM e na Agência Nacional de Mineração. Esse número atinge a cifra da ordem de 150 mil relatórios finais de pesquisa, meu caro doutor Remédio, doutor Márcio Remédio. 150 mil relatórios finais de pesquisa, que envolvem algo em torno de 13.829.000 hectares de relatórios aprovados. Então, imagine a significância dessa informação geológica que está contida em relatórios que foram gerados pela iniciativa privada e que estão contidas nos processos, né? Muitos deles ainda, como eu falei no início, em papel, por isso a digitalização. E o que esse acordo vai propiciar? Essa informação geológica, ela vai ser partilhada com o Serviço Geológico, porque o Serviço Geológico vai ser a forma como o governo vai fazer para retornar essa informação para a sociedade, através da geração, do detalhamento do conhecimento geológico de muitas e muitas áreas, né? São escalas de detalhe, de semidetalhe, que estão contidas nos relatórios. Então, esse interfaces, né, é muito importante para a gente poder aprimorar o detalhamento do conhecimento geológico de muitas áreas, né? Então, a parceria é a forma, porque quando o cidadão recebe uma outorga da União, ele recebe com um compromisso de gerar o conhecimento e disponibilizar para o Estado. O Estado tem a função de retornar esse conhecimento gerado para a sociedade, né? É um ciclo virtuoso, né? Quanto mais pesquisa, quanto mais conhecimento gerado, mais retorno, mais pesquisa, e, enfim, desta forma que a gente resume objetivamente este acordo histórico que estamos assinando agora. Então, eu finalizo agradecendo pela oportunidade, parabenizando mais uma vez pela iniciativa do secretário Pedro e cumprimentando a todos e desejando uma excelente semana de mineração. Muito obrigado. Convidamos para a assinatura do Acordo de Cooperação Banco de Dados Geológicos e Plataforma Econômica a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia,
o diretor-geral da ANM e o diretor-presidente da CPRM. A assinatura do Acordo de Cooperação Capital Sustentável da Mineração. Com a palavra, o presidente do BNDES. Bom, boa tarde a todos os presentes, secretária Marisete, secretário Pedro. Em nome de vocês, cumprimento todo o time do Ministério de Minas e Energia, grande parceiro do BNDES. Cumprimentar o presidente Esteves, família de grande tradição aqui, serviço público. Cumprimentar o diretor Vitor Hugo, obrigado pelas palavras. Acho que estamos muito alinhados, apesar de não termos combinado o discurso. Cumprimentar o Mirante Rocha, grande parceiro aqui de jornada. E cumprimentar o deputado Edio Lopes. E assim, em consonância com o senador Chico, cumprimento todos os congressistas aqui presentes nesse evento. Em cumprimento especial a todos os empreendedores e executivos que trabalham no setor de mineração e que estão aqui nos assistindo. Parabéns ao Ministério pela iniciativa da semana e é um enorme prazer para o BNDES poder fazer parte dessa abertura e poder contribuir de forma contundente para o desenvolvimento do setor. E, secretário Pedro Almirante, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de muito mais do que financiamento. O financiamento ele se dá por diversos canais, por diversos produtos. Então, quando eu escuto aqui o presidente Esteves, o presidente Vitor falando de digitalização, de abertura de dados, de trabalhar de forma colaborativa, de escutar a iniciativa privada, de aprender com experiências internacionais, isso é desenvolvimento. Quando a gente fala de um marco regulatório, de um marco legal adequado, isso é desenvolvimento. E quando a gente fala de financiamento, por óbvio, isso também é desenvolvimento. E quando a gente fala de financiamento, não significa que quanto mais dinheiro, quanto mais recurso, o desenvolvimento é maior. A gente precisa averiguar, entender e debater onde aquele recurso está sendo investido, para quem ele está sendo financiado.
de que forma ele está retornando para a sociedade, de que forma a gente está trazendo um benefício ambiental daquele ativo. Então, no mundo moderno, falar em desenvolvimento é debater, é ter ideia e é inovar. Porque uma coisa a gente tem certeza, Marisete, o que a gente fez nos últimos 10 anos não vai ser igual nos próximos 10, muito pelo contrário. Possivelmente o que a gente vai ver e fazer nos próximos 5 anos serão muito diferentes do que a gente fez nos últimos 20. Então, eu encorajo o Ministério pela iniciativa, e quanto mais a gente puder falar de desenvolvimento numa forma de plataforma aberta, um hub, usando aqui as palavras do Esteves, mais o Brasil vai estar andando para frente. Por muitos e muito tempo, a gente acreditava que cada um de nós, se cada um de nós, cada instituição, cada associação, cada ministério, cada secretaria, fizesse o seu trabalho de forma isolada, mas muito bem feito, a coletividade ia evoluir. Isso foi verdade, isso funcionou muito bem na sociedade por décadas e décadas. Agora a gente tem certeza de uma coisa: a única forma de fazer desenvolvimento é trabalhar de forma conjunta, colaborativa e mudar o status quo. E pensando primordialmente em sistemas descentralizados e naquela pessoa que está lá na ponta, lá no cantinho, às vezes, do nosso país. Seja uma população que está sendo beneficiada por uma exploração minerária, seja um empreendedor que está lá fazendo as 150 mil pesquisas com 13 milhões de páginas ao longo da nossa história para averiguar o potencial geológico, ou seja um empreendedor que está tomando risco e financiando aquela atividade com capital de risco que move o Brasil para frente. A gente precisa trabalhar de forma aberta, colaborativa e inovadora. Isso é desenvolvimento, isso é modernidade. E sem qualquer tipo de preconceito, deputado, sem qualquer tipo de preconceito, porque as coisas estão mudando e mudando para melhor, graças a Deus. E é por isso, Pedro, que o BNDES fica muito feliz com o convite de fazer parte desse processo, de levar o setor de mineração para frente no Brasil. E a gente está assinando aqui hoje um protocolo que traz na sua essência exatamente esse espírito de desenvolvimento aberto, de inovação e de colaboração. E de levar recurso, não quanto maior, melhor, mas no lugar certo, na hora certa e para quem precisa. A gente está assinando um acordo com o Ministério em que a gente pretende, até o final do segundo trimestre desse ano, ou seja, até junho, divulgar um relatório aberto ao mercado com soluções e projetos e planejamentos não feitos pelo BNDES, mas que o BNDES vai coordenar com toda a sociedade brasileira, com todos os agentes domésticos e internacionais que participem do processo, buscando avaliar 3 frentes e 3 prioridades onde a gente acredita que temos a colaborar para o setor. O primeiro pilar, por óbvio, é o financiamento. Somos um banco de desenvolvimento, então a gente quer propor soluções e alternativas que melhorem a financiabilidade do setor, seja através de garantias, seja através de estruturas de mercado de capitais, seja através de propostas legislativas, por que não? Mas pensando no setor, Marisete, não pensando em quanto o banco vai desembolsar. A gente não vai pensar o que é melhor para o BNDES ter o melhor desembolso e maior market share possível. Não, não. A gente quer pensar quais são as melhores soluções de financiamento em que a gente consegue ricar para o setor sem qualquer preconceito, muito pelo contrário, quanto mais credores, melhor. Então, a gente vai estar trabalhando nessa linha de atuação e propondo até o final de junho iniciativas, ideias e propostas que podem, porventura, ser adotadas em linha com o que a gente já fez no setor de saneamento, em linha com o que a gente já fez também no setor de gás, e conhecendo o track record e o histórico do banco, acredito eu que serão elas muito bem-sucedidas, como foi no caso desses 2 setores. O segundo pilar que a gente vai trabalhar é a inovação. Buscar como a gente pode tornar o setor mais inovador, seja através de tecnologias efetivas de sistemas, hard tech, software, etc., mas também inovação contratual, inovação financeira, inovação no sentido amplo da palavra. Vamos escutar agentes domésticos internacionais, vamos usar nossas redes de inovações e bolsos disponíveis para tal, pensando como a gente pode tornar um investimento em inovação no setor mais atrativo e mais dinâmico. E, por fim, a sustentabilidade. Não há o que falar de qualquer setor hoje, no Brasil e no mundo, sem falar de sustentabilidade. Então, pensar em alternativas em que a gente trate da economia circular do setor de mineração, em que a gente torne o setor um impacto ambiental positivo, e isso é sim viável, a mineração tem um potencial
de ter um impacto net positivo para o meio ambiente, se bem dimensionado, e, principalmente, tratar das populações que se beneficiam com o setor de mineração pelo Brasil. E, nesse ponto, o nosso executivo Flávio, ali, que acho que muita gente conhece, tem repetido com muita constância e segurança o impacto social que o setor de mineração pode ter fora dos grandes centros urbanos do Brasil é incomensurável, seja através do pagamento de serviços ambientais, seja através da melhoria de qualidade de vida das pessoas, e manter essas pessoas no campo, na floresta, com qualidade de vida, educação, internet e saúde, é uma função que talvez poucos setores no Brasil tenham o potencial que esse setor tem para fazer a melhoria e redução da desigualdade social. Então, financiabilidade, sustentabilidade e inovação. Um grande prazer para o BNDES, Marisete, mais essa parceria com a MME. Esperamos até o final de junho divulgar esse relatório e a linha que a gente fez no setor de gás, em linha com o que a gente fez no setor do saneamento, conhecendo o potencial do banco, acho que será muito proveitoso, e isso é, sim, desenvolvimento, diálogo, inovação e pensar para frente. Obrigado. Convidamos para a assinatura do Acordo de Cooperação Capital Sustentável da Mineração a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia e o presidente do BNDES. Convido os senhores a assistirem à exibição do vídeo sobre a mineração, setor gerador de emprego e renda. Sou Mayra de Carvalho Lage, proprietária da panificadora Itabirana. Já está na segunda geração, entrando para a terceira geração, dando continuidade a esse trabalho que foi construído com muita fé e com muito amor. Eu me chamo Raimundo Nonato Mota Figueiredo. Eu tenho 46 anos. Eu moro em Paracatu entre 10 e 11 anos. Sou Mayra de Carvalho Lage, proprietária da panificadora Itabirana. Já está na segunda geração, entrando para a terceira geração, dando continuidade a esse trabalho que foi construído com muita fé e com muito amor. Sou a Tatiane Barbosa Rocha, da aviação girauense, aqui do estado de Alagoas. Meu nome é Manuel Messias, natural daqui de Maracás, conhecido por Messias do Lava Rápido. Meu nome é Rosiele, eu trabalho num emprego fixo há 8 anos. Antes em Maracás era um pouco difícil o emprego. As pessoas saíam de Maracás para poder conseguir alguma oportunidade fora. Eu mesma sou prova viva disso, que eu pensei várias vezes em ir para São Paulo, porque eu não conseguia nenhum tipo de emprego aqui em Maracás. Hoje a gente pode ver a diferença. Maracás mudou completamente, cresceu bastante em relação a empregos, em relação a esportes, em relação a escolas. Eu não tive dificuldade, não. Eu tive foi muitas surpresas boas, que eu fui melhorando o comércio e a cidade muito aquecida. Então eu tive muito fluxo, muito movimento.
consegui criar a família toda nessa atividade. Eu produzindo, gerando renda, gerando emprego. Então posso te dizer com clareza que houve uma transformação, sim, de renda, de cultura, do nível de escolaridade, sim. Hoje somos uma empresa no estado de Alagoas que temos 37 funcionários, 44 ônibus. A gente vem se desenvolvendo muito, a nossa mão de obra ela é toda local, da região de Arapiraca, da região de Craíbas, e assim somos a empresa que vem crescendo cada dia mais. Além de vender o pão aqui, que o bairro era pequeno, a gente vendia pelos bairros, que o bairro vizinho que não havia padaria, e para cidades vizinhas também. À medida que a cidade foi crescendo, foi chegando mais pessoas, a gente foi crescendo, porque o comércio foi melhorando cada vez mais. Acho que o minerador na cidade teve um efeito muito importante, porque ativa o comércio todo. Então o comércio movimenta muito em função disso, o pessoal vende mais, faz mais serviço. Então eu vejo que o pessoal da cidade, do comércio, inclusive de bens e serviço, ganhou muito com a instalação da mineradora aqui. E nossa cidade, por ser uma cidade mineradora, as pessoas tinham um poder aquisitivo melhor, então poderiam comprar mais. Porque no princípio era só o pão que a gente vendia. E como cresceu em todos os aspectos do nosso bairro. Além do meu comércio, esse emprego, né, que deu para o povo todo de Itabira. Hoje você vê a expansão da construção civil aqui em Maracás, baseado basicamente na mineradora, porque é o polo de emprego bem significativo que a gente tem. A gente, como empresa de transporte, a gente cresceu com o apoio da mineração, desenvolveu a economia local, que antes a gente não tinha geração de emprego. A gente era uma empresa na nossa região que a gente tinha 2 ônibus e hoje a gente se encontra com 45 veículos, fazendo o transporte dos colaboradores da mineração da região de Arapiraca e Craíbas. O desenvolvimento da nossa região cresceu demais. Você vê que a cidade de Craíbas se desenvolveu, a cidade de Arapiraca também, porque foram muitos empregos gerados através da mineração, tanto os indiretos e os diretos. Graças a Deus, com a chegada da empresa, ajudou tanto Maracás quanto as comunidades vizinhas. Hoje as pessoas têm cursos disponíveis, faculdades que antes a gente não tinha, a gente precisava sair de Maracás para poder fazer faculdade em Jequié. Hoje a gente tem polo de faculdade em Maracás. Agradeço a importância de não ter que sair da cidade, de sair de perto da minha família para poder arrumar outro emprego e poder garantir o meu futuro e o futuro do meu filho, né? Hoje o nosso minério é referência para o mundo. Para o mundo. Agora eu te pergunto, que riqueza tem esse solo? Ou esse subsolo? Isso é um chão abençoado, rapaz. Executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira. Boa tarde, senhoras e senhores. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui no Ministério de Minas e Energia, como disse o Bica, tanto tempo sem a gente poder estar aqui de maneira presente e iniciar a nossa Semana da Mineração. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês para que a gente inicie um evento de muita importância, um evento que o ministro Bento Albuquerque, desde o primeiro dia que iniciou aqui no Ministério de Minas e Energia, a área de mineração era uma das suas prioridades. E eu cumprimento aqui o senador Chico Rodrigues, obrigado pela sua presença, o nosso presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Edio Lopes, muito obrigada pela sua presença, o nosso deputado Joaquim Passarinho,
o nosso deputado Sandro Mabel, o nosso almirante de esquadra, o Flávio Augusto Viana Rocha, muito obrigada pela sua presença. O nosso presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, que tem estado presente em todas as nossas pautas aqui do Ministério de Minas e Energia, muito obrigada pela parceria. O nosso secretário, Pedro Paulo, muito obrigado pelo seu trabalho e toda a sua equipe, mesmo estando há tão pouco tempo no Ministério, já tem deixado a sua marca. O nosso diretor-geral da ANM, Vitor Bica, muito obrigada. O nosso presidente, o diretor-presidente da CPRM, o nosso Esteves Colagno, que há muitos anos convivemos nessa batalha, né, Esteves? E os dirigentes e representantes de associações de empresas do setor, meu muito obrigada. Profissionais de imprensa, senhoras e senhores, como eu disse inicialmente, em nome dessas pessoas, eu agradeço a presença de todos vocês e é uma honra poder contar com a presença de vocês num evento de tamanha importância aqui para o Ministério de Minas e Energia. Bem, senhores, o crescimento da produção, o recorde de arrecadação e a geração de empregos são esses os resultados do trabalho de desenvolvimento sustentável da mineração brasileira. Em 2021, a produção de bens minerais alcançou a cifra de 339 bilhões de reais, crescimento de 62% e uma ótima contribuição para o PIB brasileiro, que deve registrar a expansão de cerca de 8%. Obtivemos os recordes de 10,3 bilhões de arrecadação da CEFEM, como o presidente Bica, o diretor-geral Bica já colocou, considerada o royalties da mineração. Isso representa, amigos, 9,3 bilhões direcionados às populações dos municípios produtores e afetados e dos estados. Ou seja, mais de 3 vezes os valores repassados em 2018. Então, veja a importância disso tudo para o setor. Também vivenciamos crescimento de 10% no número de empregos, com geração de mais de 3 bilhões de renda para os trabalhadores do setor mineral. Além disso, o setor atingiu o saldo comercial de 49 bilhões de dólares, correspondente a 80% do saldo total da balança comercial brasileira. Algo, sem sombra de dúvida, para um país que está em busca desse crescimento econômico, a mineração tem feito a diferença. Quando olhamos para o futuro, os investimentos projetados seguem trajetória crescente, somando cerca de 200 bilhões até 2025. No lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento pelo presidente Bolsonaro, apresentamos as metas do governo com a missão de desenvolver a mineração para o desenvolvimento do Brasil. Com esse intuito, abrimos hoje a Semana da Mineração. Anunciamos a construção do nosso plano de longo prazo, o nosso Plano Nacional de Mineração 2050. Vejam, os setores de energia já dispunham desse instrumento há muitos anos, diferentemente da mineração, que agora também terá seu Plano Nacional de Mineração. Lançamos a cooperação entre o MME, o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Mineração, que ampliará o acesso a informações sobre pesquisas geológicas e economia mineral. E anunciamos a cooperação com o BNDES para promover a difusão
estruturação de mecanismos de financiamento para os investimentos na mineração sustentável e moderna. Além dessas novas iniciativas, continuamos trabalhando para o fortalecimento do setor em diversas frentes. Como exemplo, eu destaco a publicação hoje da resolução do Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas Minerais, tão aguardado pelo mercado e que promoverá o alinhamento das informações prestadas sobre o potencial de aproveitamento dos depósitos minerais aos padrões internacionalmente aceitos de declaração de resultados que serão fruto do trabalho de profissionais reconhecidamente qualificados. Portanto, peça-chave para promover maior transparência e segurança para investidores e financiadores da mineração brasileira. Continuamos aprimorando o regulamento do nosso Código de Mineração, visando a simplificação de processos, a valorização da pequena mineração, a transparência e segurança dos investidores, o reforço das atividades de fiscalização e de produção da sociedade e do meio ambiente e o melhor aproveitamento mineral com a recuperação de rejeitos e resíduos do processo. Direcionamos nossa atenção também à mineração artesanal, com a instituição de um programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala, que é a PROMAT, e a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal em Pequena Escala, que é o nosso COMAP. O programa visa estimular as melhores práticas garimpeiras, a formalização das atividades com adequação a parâmetros de segurança e sustentabilidade, além da promoção da saúde e da dignidade das pessoas que participam dessas atividades. Previsibilidade, estabilidade regulatória e governança são compromissos declarados desde o início de nosso governo, conceitos que assumimos como fundamentais para a condução bem-sucedida dos setores de energia e mineração. Considerando a essencialidade dos bens minerais, a posição de destaque do Brasil no cenário mundial da mineração e a transversalidade dos desafios para o seu desenvolvimento, trabalhamos ainda para consolidar os instrumentos de governança do setor por meio do estabelecimento dos princípios da política mineral brasileira, seus instrumentos de planejamento e a criação do Conselho Nacional de Política Mineral. Afirmamos que o governo se pautará pela valorização e aproveitamento racional dos recursos minerais do país, com maximização de seus benefícios socioeconômicos, responsabilidade com o meio ambiente e o estímulo à pesquisa, inovação e à competitividade. O planejamento contará com o Plano Nacional de Mineração de Longo Prazo, com horizonte de até 30 anos, ou seja, estamos anunciando hoje o nosso PNM 2050, que já está em construção, o qual será revisado a cada 5 anos. E com um plano de metas e ações de médio prazo, com horizonte de até 6 anos, e revisado a cada 2, a fim de manter atualizadas as ações e projetos prioritários para o setor. Assim, o Conselho Nacional de Política Mineral será um órgão de assessoramento do governo na condução da política mineral brasileira e dos demais temas relacionados ao desenvolvimento do setor. Esse conselho ele será presidido pelo ministro de Estado de Minas e Energia e será composto por mais 9 ministérios, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, além de representantes da sociedade civil, dos estados,
do Distrito Federal, dos municípios produtores e da academia. Assim, provemos o país com um fórum adequado de discussão de políticas promovendo a boa articulação em prol dos avanços e aperfeiçoamentos que se seguirão. É com muito orgulho e satisfação que encerro esse primeiro evento da Semana de Mineração com a concretização dos frutos do trabalho e diálogo constantes com as várias instâncias do governo, do parlamento, do empresariado e da sociedade. Em nome do ministro Bento Albuquerque, mais uma vez, meu muito obrigada a todos pela presença e seguiremos aqui na nossa Semana da Mineração. Muito obrigada. Em nome do Ministério de Minas e Energia, agradecemos a todos que, com suas presenças, emprestaram um brilho especial a esse evento. Damos por encerrada essa cerimônia. Muito obrigada. Transforma